Ele corresponde a cerca de 21% do território brasileiro. É um dos biomas mais ameaçados no Brasil, tal como a floresta amazônica. Possui uma biodiversidade abundante devido ao seu mosaico de ambientes. Estamos falando do Cerrado, nossa savana brasileira. Fala pessoal, eu sou Diego Pessoa. E eu sou Paula Monteiro. Estamos aqui no Parque Olhos d'Água, hoje para mostrar a riqueza do nosso Brasil no bioma Cerrado. Cerrado é uma palavra de origem espanhola que significa fechado. Este termo busca traduzir a característica geral do cerrado, da sua vegetação, que é do tipo herbácea arbustiva densa, só que essa palavra tem sido utilizada de várias formas diferentes por vários autores e estudiosos. A palavra cerrado tem sido utilizado tanto para definir tipos de vegetação, que são tipos fitofisionômicos, e para definir formas de vegetação, que são formações ou categorias fitofisionômicas. A utilização do termo cerrado evoluiu de forma que hoje temos 3 acepções gerais. A primeira e mais abrangente corresponde ao bioma cerrado, que é sobre o que estamos falando hoje. A segunda acepção da palavra é o cerrado sentido amplo ou lato sensu, que é utilizado para definir as formações savânicas e campestres, desde Campo Limpo até Cerradão, sendo o Cerradão a formação florestal do bioma cerrado. A terceira acepção da palavra se refere ao cerrado sentido restrito, que ocorre nas formações savânicas, definindo a composição florística, levando em consideração a estrutura e forma de crescimento da vegetação do local. Muito bom, Paula. Agora vamos ao veredicto. O cerrado é uma savana ou não? Considerando que a savana também possui diversas regiões com árvores muito espaçadas e predominância de gramíneas e herbáceas, o cerrado ele possui mais de 80% de suas áreas deste modo. E também a savana possui partes que são totalmente mosaicas, assim como o cerrado. Então nós entramos em concordância que sim, o nosso cerrado brasileiro é uma savana. Ele possui algumas partes singulares, como matas mais densas e florestais, que não são características de savana. Porém, por essa predominância de sua área muito semelhante à savana, sim, o cerrado é uma savana. Quase todos os tipos de solo podem ser encontrados no bioma cerrado, pois ele se situa bem no meio do país e tem contato com todos os outros tipos de vegetação presentes no nosso país. O tipo de solo mais encontrado é o latossolo. Ele é aproximadamente 48% do solo do cerrado e é formado por um processo chamado latolização, que é basicamente a remoção de sílica da terra. O solo do cerrado pode ter até 2 metros de profundidade, ele tem baixa retenção de água, baixa fertilidade por ter poucos nutrientes no solo e pode também ser tóxico para as plantas, pois ele possui óxido de ferro e alumínio. A junção desses minerais tóxicos no solo, mais o pH ácido, que é em torno de 4,5, 5,5, confere uma cor avermelhada e amarelada para o solo. Pelo solo ter essa característica de baixos nutrientes e alguns componentes tóxicos para as plantas, elas têm que desenvolver várias adaptações para sobreviver nesse tipo de ambiente. Durante o período de seca, temos várias folhas que caem ao chão e elas servem de matéria orgânica e nutrientes para as plantas que estão próximas. O solo é muito importante, Paula, porém existe outra coisa que determina também o cerrado, que é o clima. O clima do cerrado é do tipo megatérmico ou tropical úmido, do subtipo savana. Ele possui 2 estações muito bem definidas, a estação de seca e a estação de chuva. A estação de chuva ela tem seu início lá em setembro ou outubro, sendo que novembro, dezembro e janeiro são os meses com maior precipitação. Já os meses de abril, março, e aí vai de maio, junho, são os meses mais secos. O clima do cerrado também determina que nas estações de inverno eles são secas e a estação de verão são muito chuvosas. Tudo isso que foi citado até agora define as fitofisionomias do cerrado. Uma delas é o Campo Limpo, onde predomina as estruturas herbáceas, como gramíneas e alguns arbustos, porém nenhuma árvore nesse local. Outra fitofisionomia bastante contrastante ao Campo Limpo são as formações florestais, onde possuímos bastantes árvores que podem ou não formar dosséis. Quando formam dosséis, pouca luz chega ao substrato, impedindo o crescimento de gramíneas e herbáceas. O que vai favorecer o crescimento desse tipo de vegetação é a maior quantidade de nutrientes e a maior quantidade de água no local, diferentemente do Campo Limpo, onde temos menos concentração de nutrientes e menos água. Por isso predominam-se as gramíneas, que são estruturas vegetais menores e não precisam de tantos nutrientes e tanta água como as árvores. Das formações florestais, podemos observar 2 que são associadas a corpos d'água, por exemplo, a mata de galeria, que forma corredores fechados ao redor de riachos ou córregos no Planalto do Brasil.
A segunda fitofisionomia associada a corpos d'água do cerrado é a mata ciliar. Como podemos observar aqui, ela se encontra geralmente ao redor de corpos d'água maiores do que a mata de galeria. Uma diferença da mata ciliar e da mata de galeria é que na mata ciliar não temos tanta formação de serrapilheira pela distância maior entre as duas áreas de vegetação, por conta do corpo de água ser maior. O tamanho das árvores na mata ciliar é maior do que na mata de galeria. Bom, então chegamos ao fim do nosso passeio pelo Parque Olhos d'Água. Esperamos que você tenha tido uma boa experiência aprendendo com essas informações sobre o Cerrado e da próxima vez que fizer um passeio, pense nele. Até a próxima!